Mais uma live começando. Eu sei que hoje é sexta-feira e que hoje, teoricamente, seria IP Convida, mas a gente fez uma mudancinha na nossa agenda. Então, hoje a gente vai ter live com a Carol, com a Carolina Caribé, para a gente falar sobre assuntos relevantes do mercado, como a gente faz sempre durante a semana, nas terças e quintas. Então, hoje vai ser aula IP, como a gente faz na terça e quinta, tá bom? E hoje, óbvio que vai ter caderninho, né? Tem caderninho para vocês. Quem entrar dentro do grupo do Telegram vai receber essas anotações. Hoje o tema, para variar, é muito importante. Recebo muita mensagem das pessoas perguntando, Carol, como é que eu posso trabalhar fornecendo serviços, fornecendo projetos, sendo um parceiro de um incorporador? Como é que eu posso trabalhar para o incorporador imobiliário como um fornecedor de serviços? Então, o tema da live de hoje é como ser um prestador de serviços para a incorporação imobiliária. Carreiras: arquiteto, engenheiro, corretor, advogado, administrador, contador e financeiro. E aí, óbvio que eu desenhei um passo a passo, uma cola de como é que você vai descobrir a sua carreira dentro da incorporação imobiliária. Mas antes, já dá like nesse vídeo, compartilha com quem você acha que precisa saber sobre isso e vem comigo aprender. Bom, o primeiro ponto que eu destaquei dentro dessa. Como é que eu entro? Como é que eu começo a trabalhar com incorporação imobiliária, sendo um projetista, sendo um parceiro? Como é que eu consigo me encontrar nessa história da incorporação imobiliária? Gente, vou ser um pouco redundante, né? Vou me repetir um pouquinho sobre o que a gente falou na live anterior, que na live eu falei sobre como começar uma incorporadora, né? O que eu preciso saber antes? Leis, impostos, fluxo da incorporação, VGV, planejamento. Então, quem quer montar uma incorporadora precisa fazer um dever de casa, que foi a live que a gente fez na terça-feira. A live de hoje é quem quer trabalhar com incorporação imobiliária, quem quer fornecer serviços e projetos para incorporação imobiliária. Do mesmo jeito, vai ter que fazer o dever de casa. Qual é o dever de casa? 1. Entender o que é o negócio de incorporação imobiliária. Isso é básico. Então, você tem que entender que o negócio de incorporação imobiliária é venda de unidade autônoma. Carol, tenho a menor ideia do que é unidade autônoma. O que é unidade autônoma? Você já está errado, né? Então, depois de entender o negócio de incorporação imobiliária, qual é o próximo ponto que você precisa saber se você quer trabalhar prestando serviços, trabalhando como projetista? Conhecer as leis que regulam o mercado de incorporação imobiliária. Por que eu falo isso? Como eu falei na live anterior de terça-feira, se a gente. E uma pausa. Quem quiser saber quais são essas leis já estão disponíveis dentro do grupo do Telegram. A gente colocou na terça-feira. Se você não conhece as leis que regulam o mercado de incorporação imobiliária, vai lá no grupo do Telegram, que todas as leis estão lá dentro, tá bom? Então, você tem que conhecer as leis. Por quê? Porque tem uma lei que vai falar sobre patrimônio de afetação, tem uma lei que vai falar sobre alienação fiduciária, tem uma lei que vai falar que a gente precisa fazer o registro da incorporação imobiliária. A gente teve live na quarta-feira com a Gisele, por exemplo, aonde ela falou para a gente que ela é uma engenheira que trabalha prestando serviços para a incorporação imobiliária. E qual é a atuação dela? Ela faz estudos de viabilidade, desenvolvimento de produto, quadros da NBR, registros de incorporação, regularização de empreendimentos. Se você não conhece as leis, você nem sabe o que é necessário para fazer uma incorporação imobiliária. Então, o ponto zerinho é entender o que é incorporação imobiliária. Né? O ponto 1, entender o que é incorporação imobiliária, o que é o negócio. O negócio é fazer a venda de unidades autônomas. Segundo ponto, conhecer a fundo as leis. Por quê? Porque quando você entender quais são as leis que regulam o mercado imobiliário, você vai começar a se antenar para as oportunidades, que foi o caso da Gisele. Ela falou, olha, todo mundo que faz uma incorporação imobiliária precisa preencher um quadro da NBR 12721. Inclusive, a gente tem curso de preenchimento dos quadros da NBR 12721 dentro do nosso site. Se você quer saber mais sobre isso, manda um direct ou entra no link na descrição do perfil no Instagram ou em qualquer rede social que você consegue descobrir quais são os produtos que a gente tem. E a gente tem um curso chamado
quadros da NBR 12721, onde eu te ensino a preencher esses quadros. E, além disso, a gente tem um outro produto chamado Guia de Registro de Incorporação, que é onde é um manual que te mostra o passo a passo e ainda te entrego todos os arquivos, todos os documentos que você precisa entregar no cartório. Eu já montei os documentos, eu já montei esses modelos, você só tem que preencher com as informações do teu empreendimento. Então, também, mão na roda. Então, se eu conheço as leis e eu entendo o que é o negócio de incorporação, o que falta? Falta eu entender o que é o fluxo da incorporação. Como assim, Carol? Para quem já me acompanha há algum tempo, sabe que eu desenvolvi um método para trabalhar a incorporação imobiliária que se chama Fluxo da Incorporação, que eu desenvolvi em 2014, aonde eu mapeei todas as atividades necessárias para a gente desenvolver uma incorporação imobiliária com rentabilidade, com lucratividade, com eficiência, para a gente conseguir desenvolver o produto que o mercado quer. Então, existe uma metodologia para a gente trabalhar. A metodologia se chama o fluxo da incorporação imobiliária. E esse fluxo da incorporação, ele está organizado como uma linha do tempo. Então, eu tenho todas as atividades que eu preciso desenvolver para conseguir fazer uma incorporação imobiliária. E ela está separada em grupos, né? Inclusive, eu vou colocar no grupo do Telegram o fluxo da incorporação para quem ainda não conhece, para poder dar uma olhada e ver quais são essas atividades macro. Se você quer conhecer um pouco mais sobre o fluxo da incorporação, a gente tem um livro chamado, é um e-book, o Fluxo da Incorporação Imobiliária. Também, clicando no link na descrição do perfil, você consegue comprar esse livro, começar a ler ele hoje, sexta-feira, mata ele no final de semana. Segunda-feira você já está dando palestra, você já está sabendo o que é incorporação imobiliária, você já sabe o que é fluxo. E aí, então, esse é o item 3. Qual que é o item 4? Eu quero trabalhar fornecendo serviços para o incorporador, mas eu não sei nem por onde começar. Então, o que eu vou fazer? Qual que é o passo 4? Mentira, passo 5. Gente, a Carol não sabe mais contar. Eu coloquei 1, 2, 4, 5. Relevem quando vocês olharem lá no caderninho lá dentro do grupo do Telegram. A numeração está errada, tá, gente? Então, primeiro, entender o que é o negócio de incorporação imobiliária. Depois, conhecer as leis que regulam o nosso negócio. Depois, conhecer o fluxo da incorporação imobiliária, quais são as etapas necessárias para a gente desenvolver uma incorporação imobiliária. E aí, depois, eu vou, dentro desse fluxo da incorporação, eu vou olhar para todas as etapas e vou falar, sou boa nisso, eu sei fazer isso, eu me garanto nisso aqui. Isso aqui eu também consigo fazer. Isso aqui, mais ou menos. Mas todas essas etapas aqui, isso aqui eu sei fazer, eu me garanto nisso aqui. Eu compro lá o e-book da Carol. Gente, é baratinho, vai. Compro o e-book da Carol, leio. Ah, entendi. Não, isso aqui eu consigo fazer, né? Dentro dessa atividade. E o e-book, ele ainda tem 6 horas de aula vinculada aos capítulos, tá? Eu gravei vários vídeos explicando várias coisas e aí o que a gente decidiu fazer? A gente tem o livro e dentro do livro, quando eu falo sobre um tema específico, tem um link, você clica e assiste uma aula minha falando sobre o tema que está escrito no livro. Então, além do e-book, são 6 horas de aula, Carol explicando vários assuntos super importantes. Bom, olhei para o fluxo da incorporação, falei, dessas 33 etapas, dessas 33 atividades, eu me garanto nessas atividades aqui. Beleza. Em cima dessas, e essas atividades, eu já consigo montar um escopo de trabalho hoje. Eu já consigo fornecer serviço hoje. Só que dentro dessas atividades, tem essas atividades específicas que eu não me sinto seguro. Eu acho que eu preciso estudar mais, eu acho que eu preciso me dedicar melhor, eu acho que eu preciso tirar umas dúvidas. Incorporação na Prática está aqui para você, para te ajudar. Se você tiver dúvidas relacionadas ao fluxo da incorporação, a gente tem vários cursos para te ajudar a sanar essas dúvidas. Aí eu vou montar o meu plano. Então, eu vou estudar esses assuntos, mas agora eu já consigo trabalhar com isso aqui. Dentro do fluxo da incorporação, essas atividades, eu, arquiteto, já posso desenvolver estudo de massa, quadro de áreas, estudo de viabilidade econômica, posso montar material publicitário, imagem de vendas, planta humanizada, posso fazer o projeto de arquitetura, posso trabalhar com compatibilização, eu como engenheiro posso fazer orçamento, posso fazer os projetos complementares,
posso fazer estudo de viabilidade econômica, posso trabalhar de várias formas, posso fazer orçamento parametrizado, eu como contador vou formalizar essa incorporação, vou fazer o registro, o RET, Regime Especial de Tributação, vou ajudar o incorporador a desenvolver o negócio, eu como advogado, vou montar a SPE, vou montar a SCP, vou montar uma holding familiar, vou fazer os contratos de compra e venda, vou fazer a minuta da convenção de condomínio e do regimento interno para fazer o registro da incorporação. E aí você vai descobrindo aonde você pode entrar dentro do fluxo da incorporação, independente de qual seja a sua atuação, tá? Depois disso, você vai começar a mapear quem poderia ser meu cliente. E aí você começa a olhar as pessoas do teu network, as pessoas do teu convívio. É engraçado isso, mas eu lembro quando eu abri a IP em 2013, os meus primeiros clientes foram meus amigos. Porque eles já sabiam que eu trabalhava com incorporação imobiliária, na época eu estava na Cirela, eles já sabiam que eu trabalhava com incorporação imobiliária, e aí eu falei, gente, pedi demissão, agora estou fazendo carreira solo. Abri minha empresa e eu trabalho com isso. Na época eu nem tinha esse planejamento todo, que eu já estou mostrando para vocês que vocês têm que fazer. Então aí você vai montar um escopo de quais são os serviços que você vai desenvolver e quanto você vai cobrar por isso, né? Depois disso, você vai montar um site, você vai montar suas redes sociais e você vai começar a divulgar os seus serviços. Então, como é que eu vou descobrir o que eu vou fazer? Você tem que entender o que é incorporação. Tem que entender quais são as leis, tem que entender o que é o fluxo da incorporação, olhar dentro do fluxo, faz uma análise SWOT de cada um desses itens, ver suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, ou monta uma meta SMART, para você avaliar no detalhe quão bom você é em relação àquele ponto, se você pode realmente atender o cliente naquele assunto específico, né? Porque às vezes a gente também tem que ser honesto. Não, eu acho que isso aqui eu preciso estudar um pouquinho mais. Eu até sei, eu tenho noção do que são os quadros da NBR, mas não me sinto seguro de preencher os quadros da NBR. Acho que eu tenho que estudar, vai fazer meu curso. Não, eu dou conta, eu acho que eu tô tranquilo, eu tô tranquila. Com a minha experiência, eu consigo preencher os quadros da NBR. Aí você vai fazer o quê? Você vai mapear e descobrir quem são esses clientes. Então, você vai correr atrás do seu network. Você vai avisar para todo mundo que agora você está fornecendo esse tipo de serviço, né? Você vai contar para as pessoas que você está fazendo esse tipo de serviço. E você vai montar um site, vai montar rede social, vai descrever o escopo das suas atividades para que as pessoas saibam o que você faz. E depois, aí é o próximo passo. Depois que você já estiver tocando, desenvolvendo os seus negócios na tua região, aí é hora de expandir com marketing digital. E aí você vai começar a cuidar de negócios fora da tua região de abrangência. E aí é que você começa a escalar e você começa a ter clientes em vários lugares. Então, o ponto que eu queria chamar na live de hoje é o seguinte: muita gente perde oportunidade de trabalho porque não sabe o que é necessário para se fazer uma incorporação imobiliária e, portanto, não consegue descobrir se pode ou não trabalhar dentro da área de incorporação. Volto a dizer, arquiteto, engenheiro, corretor, advogado, administrador, contador, pessoas do financeiro, pessoas economistas, pessoas que são investidoras, donos de imobiliária, vocês estão perdendo oportunidade de negócio, porque vocês não entenderam ainda quais são as atividades que englobam o mundo da incorporação imobiliária e por isso não estão oferecendo seus serviços. Arquiteto, você pode fazer sim projeto de arquitetura, né, projeto básico de arquitetura, projeto de aprovação, projeto executivo, mas você pode fazer muitas outras coisas também. Inclusive, começar a trabalhar com inteligência de mercado para desenvolver um produto imobiliário em parceria com uma imobiliária. Vocês já pensaram nisso? A imobiliária é a ponta que recebe todos os terrenos, né? Sempre aparece um terreno para a imobiliária. A imobiliária faz o quê? Vira spam, joga spam pelos e-mails afora, mandando todas as informações do terreno. Só informação do terreno. Mas eles não conseguem desenvolver um produto imobiliário, ou não pensaram em desenvolver um produto imobiliário. Por que então o corretor de imóveis, o dono da imobiliária, não faz uma parceria com o escritório de arquitetura e com o escritório de engenharia, onde o arquiteto vai fazer o estudo de massa,
e o quadro de áreas, e o engenheiro vai fazer o orçamento parametrizado, e qualquer um deles, o corretor, o arquiteto ou o engenheiro, podem fazer o estudo de viabilidade econômica para validar essa solução. Então, você não está mais vendendo um terreno, você está vendendo um business plan, um plano de negócios. E aí, quando você apresenta um plano de negócios dizendo qual é o VGV, qual é o tempo de venda, qual é o tipo de produto, qual é a demanda daquela região, quando você trabalha esse terreno e vende um negócio, a chance de você fechar a comercialização desse terreno é muito maior do que você ficar virando... Eu conheço muito corretor que parece vírus. Eu recebo e-mail assim, parece spam. É aquele tanto de foto que não serve para nada no final. Você não gira negócio. Se você apresentar para um dono de terreno um produto imobiliário viável, aí eu já chamo a atenção para um curso que a gente tem dentro da Incorporação na Prática, chamada Produto Imobiliário Viável, onde eu te ensino a desenvolver um produto imobiliário viável para você vender a tua ideia, vender o teu terreno. Você não vai aprender incorporação imobiliária do início ao fim, mas você vai conseguir desenvolver um produto imobiliário até vias do lançamento. Então, realmente é um produto interessante para quem quer estudar terrenos, para quem quer desenvolver negócios e quem quer agilidade, né? É um curso rápido que você consegue entender qual é a metodologia para se desenvolver um produto imobiliário viável, ou seja, que é bom para construtora, é bom para a imobiliária, é bom para o mercado, é bom para o incorporador e entrega um resultado que realmente vai fazer a roda girar do incorporador. Então, esse é um tipo de conhecimento e é um tipo de serviço que somente o dono de imobiliária ou o corretor ou o arquiteto ou o engenheiro que sabem o que é incorporação, somente eles podem oferecer esse tipo de serviço. Porque o incorporador, o arquiteto que saiu da faculdade, que não sabe o que é incorporação imobiliária, ele vai continuar oferecendo o quê? Projeto de arquitetura de interiores, projeto de arquitetura para fazer o projeto de uma casa, né? Vai fazer um paisagismo, vai fazer uma arquitetura de interiores, vai fazer o interiores de uma sala comercial, mas ele não vai ter essa sacada de que ele pode vender uma ideia diferente. Porque o arquiteto tem muita facilidade em ler a legislação do terreno, por exemplo, e junto com a inteligência de mercado, que foi feita pelo corretor de imóveis, por exemplo, se for uma parceria entre o arquiteto, o engenheiro e a imobiliária já fez essa inteligência de mercado, já coletou dados dentro do PIV, Produto Imobiliário Viável, que é esse curso. Eu te ensino como coletar esses dados e como transformar isso, como é que eu transformo as informações que estão no mercado num produto, né? Como é que eu consigo ler as informações do mercado e transformar essas informações num produto, né? Isso está dentro do PIV, Produto Imobiliário Viável. Então, você consegue diagnosticar o que o mercado tem, o que o mercado precisa, e com essas informações você consegue fazer o desenho de um mix de produto, ou seja, que tipo de produto o mercado precisa. E quem pode fazer isso? O arquiteto, o engenheiro, o corretor, o dono do terreno, o dono da imobiliária, o construtor, o incorporador. Então, muitas pessoas podem trabalhar dessa forma, mas ainda não sabem, né? Da mesma forma, o advogado. Se o advogado não entender que o arquiteto, que o incorporador precisa regularizar a empresa dele montando uma SPE, uma sociedade de propósito específico, e que às vezes ele vai fazer a comercialização de algumas unidades antes do registro de incorporação, e portanto ele vai precisar montar uma SCP, esse advogado precisa saber orientar o cliente acerca disso. Como é que eu monto uma SCP? É legal, não é legal? Eu estou vendendo antes do RI. E se o advogado também não entendeu o que é RE, registro de incorporação, ele também não consegue oferecer esse serviço, né? A mesma coisa acontece com o contador. Já vi um monte de gente falar, meu contador não sabe o que é RET, meu contador não sabe o que é regime especial de tributação, e disse que eu não posso fazer na minha região, por falta de conhecimento do contador. Então, o contador prejudica o incorporador, e esse contador, obviamente, não vai ser contratado por outro incorporador, porque ele não sabe qual é a regra do jogo da incorporação imobiliária. E por isso a gente tem as leis, que eu volto a dizer, já estão dentro do grupo do Telegram. Hoje eu vou... vocês daqui a pouco vão receber o caderninho com essa live, e eu vou colocar também o fluxo da incorporação para que vocês tenham uma visão macro do que é essa dança, do que é essa regra, né?
para vocês saberem, poxa, eu acho que eu posso atuar ali. Poxa, eu posso atuar ali. O advogado pode trabalhar só fazendo entrega de empreendimento, fazendo assembleia de constituição de condomínio. Tem empresas que se especializam somente em fazer entrega das chaves de imóveis. Outras empresas se especializam em fazer vistoria. Então, cada empresa consegue trabalhar de uma forma. Tem empresas, inclusive empresas de arquitetura, que se especializaram em sinalização, comunicação visual de empreendimento. E vão fazer placa, e vão fazer sinalização podotátil, e vão fazer a comunicação visual do empreendimento. Rota de fuga, cada empresa. E eu volto a dizer, o mundo da incorporação imobiliária é muito grande. Já vi escritório de arquitetura que se especializou somente em fazer a montagem das áreas comuns. É um escritório de arquitetura que pega o projeto de interiores e vai fazer o garimpo com as lojas para montar a área comum e te entregar. Você, incorporador, recebe a área comum pronta na verba que você falou. Então, cada empresa consegue se especializar num pedaço específico, né? Vai ter empresa que vai fazer maquete física, a empresa que vai fazer tour virtual, a empresa que vai fazer somente eventos para incorporadoras, empresas que vão fazer marketing digital para incorporação imobiliária, que vão fazer lançamento para incorporação. Então, quando a gente entende agências de publicidade, quando a gente entende o que é o negócio de incorporação imobiliária, fica muito mais fácil a gente saber como é que a gente pode atuar. Então fica aqui o meu convite para que vocês entendam mais o que é incorporação imobiliária, o que é o negócio de incorporação imobiliária, quais são as leis que regulam o nosso mercado, o que é o fluxo da incorporação e como eu, profissional, posso atuar fornecendo serviços dentro desse fluxo da incorporação e o que eu preciso estudar para aumentar o meu leque de serviços. Porque, volto a dizer, existe demanda, uma demanda enorme, de empresas que precisam de profissionais qualificados. Se você tiver o seu site redondo, se você tiver o seu escopo definido, o que você faz dentro da incorporação imobiliária, com certeza tua agenda vai estar cheia de cliente. Então é isso. Se você ainda não deixou o meu like, deixa meu like nesse vídeo, compartilha com quem você acha que precisa saber sobre o assunto e a gente se vê na segunda-feira com mais uma live do IP Convida. E já aproveito para antecipar que essa live de segunda-feira vai ser com uma advogada fera para falar sobre SPE, SCP e formalização do negócio de incorporação imobiliária. Eu espero vocês na segunda-feira. Muito obrigada. Sextou. Boa sexta para vocês. Tenham um ótimo final de semana e a gente se vê na segunda-feira. Tchau!